Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, que bom tê-lo aqui conosco novamente. Estamos dando seguimento aí à nossa série de vídeos sobre a história da Igreja Adventista, o sétimo dia, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a América, os Estados Unidos da primeira metade do século XIX, ou seja, vamos retroceder um pouco para o período exatamente em que surge a Igreja Adventista do sétimo dia, as décadas anteriores, para nós entendermos melhor o contexto social, cultural, econômico e religioso que dá um suporte para que surja, por exemplo, crenças e uma igreja como a Adventista, assim como surgiu também os Mormons, assim como outros movimentos surgiram nesse período lá nos Estados Unidos. Bom, o professor Bruce Shelley, que foi professor de História da Igreja aqui em uma faculdade batista dos Estados Unidos e escreveu uma obra muito importante, a História do Cristianismo, ele assim definiu a importância do século XIX e da América desse período para o nosso entendimento do cristianismo atual. Olha o que ele diz. Sem algum conhecimento daquele século, do século XIX, é quase impossível que os cristãos da atualidade compreendam as forças sociais e as figuras religiosas que atuam no presente. Ou seja, para o professor Shelley, entender aqueles Estados Unidos do século XIX, e eu acrescento, principalmente o da primeira metade do século XIX, é fundamental para que a gente compreenda não só o Adventismo, mas como que os cristãos, de forma geral, hoje entendem a Bíblia, a sua cosmovisão de mundo, como que eles entendem Deus, a vida cristã. E é interessante porque esse Estados Unidos da primeira metade do século XIX, ele é muito diferente dos Estados Unidos atual. Ou seja, hoje nós temos uma nação que é, que é a mais poderosa do ponto de vista militar, que é a primeira economia do mundo, que tem grandes cidades, é uma nação cosmopolita, embora tenha boa parte da sua população também vivendo em cidades menores do interior, mas é um país com uma dinâmica muito grande, com muitos imigrantes. E naquela época nós temos um Estados Unidos que ainda não era uma nação industrial, era um país agrário, rural, com pequenas cidades, muito povoado no seu litoral leste, ainda com boa parte do território inexplorado. E é esse Estados Unidos da primeira metade do século XIX que vai vivenciar uma experiência religiosa que vai moldar a mentalidade cristã, tanto daquela época como dos nossos dias, que é o movimento denominado de o Segundo Despertamento, ou o Segundo Grande Despertar. Esse movimento foi um movimento de avivalismo, ou seja, líderes evangélicos daquele período, principalmente presbiterianos, batistas e metodistas, não todos, mas alguns líderes, alguns pregadores entendiam que os cristãos americanos estavam muito apáticos, estavam tendo uma vida pouco piedosa, havia muito secularismo. E esses pregadores, eles começam por conta própria, não é um movimento liderado por alguma igreja em especial, eles começam a pregar. E aí surgem grandes oradores como James McReed, um pregador presbiteriano da Pensilvânia. Temos o Charles Finney, que foi um grande teólogo, escritor e também um grande orador. Esses homens e tantos outros, eles vão pregar uma mensagem para que essa nação americana, para que cada ouvinte, cada leitor, possa ter uma vida mais piedosa, mais espiritual. E eles conseguem grande sucesso. Os dois que citamos aqui são grandes oradores. Charles Finney talvez seja um dos dois maiores oradores, né, ou pregadores do século XIX, dentro do cristianismo. Ele e depois Dwight Moody, que vai ser já um pregador da segunda metade do século XIX. Agora, o que é interessante é que esse movimento ele vai ter, não que ele é um movimento que não tem uma liderança única, são pregadores que de forma espontânea começam a pregar em várias cidades dos Estados Unidos. Isso é da virada do século XVIII para o século XIX, 1800 mais ou menos, até ali 1830. Um desses pregadores, o James McReed, que é um presbiteriano da Pensilvânia, ele tem uma pregação muito forte no sentido de conclamar os seus ouvintes a se voltarem para Deus, para terem uma vida mais piedosa, sempre falando da ira de Deus. Ou seja, de que eles precisam se converter, porque senão eles vão acabar tendo como destino eterno o inferno, né? Eles vão se perder. E essa pregação, que não é uma característica comum a todos os pregadores desse movimento do segundo despertamento,
mas vai ser uma pregação que vai ter muito impacto, que vai circular muito nessas igrejas aí durante essas décadas, e a gente vai perceber, por exemplo, nos escritos de Ellen White, que é uma das cofundadoras do Adventismo, a presença dessa ideia de perdição, de que você tem que ter uma vida piedosa, uma vida correta diante de Deus, senão você pode se perder. Então, mesmo que Ellen White nunca tenha ouvido falar, ou não tenha lido, ou não tenha presenciado nenhuma pregação do James McReed, por exemplo, ela e tantos outros cristãos evangélicos daquele período foram impactados por mensagens como essa. Então esse movimento do segundo despertamento, ele é muito amplo, ele vai ter uma abrangência muito grande em vários estados norte-americanos, e dentro desse movimento é que vai surgir o movimento millerita, que é um movimento iniciado por Guilherme Miller, ou William Miller, que ele vai começar a pregar sobre a segunda vinda de Jesus, e que dessa pregação, desse movimento que ele vai iniciar, vai surgir posteriormente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no final da década de 1840. Ou seja, o movimento millerita, da onde saem os primeiros líderes da Igreja Adventista, seus fundadores, ele é um movimento que surge dentro desse movimento maior do segundo despertamento. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o Glenn Miller, como foi esse movimento millerita, para que a gente possa entender melhor da onde que saíram Ellen White, Joseph Bates, John Andrews e James White, os fundadores da igreja, e como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, inicialmente, ela vai trazer vários elementos